Bom, vamos orar, porque tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós nesse momento te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, mas te pedimos agora, ministra as nossas vidas através da tua palavra que será pregada. Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, porque nós queremos ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar hoje. Abençoe esse ambiente, Pai. Visita-nos com a tua glória. Nós não nos contentamos com pouco, Senhor. Nós queremos a tua glória enchendo esse lugar. Por isso, em nome de Jesus, encontra a liberdade aqui nos corações, para que durante a ministração e até o final dessa palavra, possamos estar cheios da tua glória e da tua presença. Envia aqui os teus anjos, dissipa daqui todo o mal e fica conosco. Me usa como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Não tenho muito o que oferecer, mas te digo, eis-me aqui, Senhor. Usa-me como o Senhor desejar, e que a tua doce voz fale com cada coração. Em nome de Jesus, amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor, por favor. Glória a Deus. Queridos, eu quero começar te perguntando algo. Você já cantou no chuveiro? Eu acho que todo mundo já se pegou cantando no chuveiro, não é? Parece não ser um lugar apropriado, mas ele é perfeito. Porque naquele espaço, o som, ele ecoa, a acústica favorece. Se você nunca fez esse teste, faça. Enquanto você estiver ali tomando banho, cante. E você vai ver como aquele ambiente, eu não sei porquê, eu não entendo de som, mas aquele ambiente favorece. E de repente, porque esse ambiente favorece, a gente se empolga, achando que tranquilamente a gente poderia fazer parte do ministério de louvor da igreja. No chuveiro a gente solta a voz. A gente fecha os olhos e por alguns minutos a gente se acha um verdadeiro adorador profissional, é ou não é? Quem já cantou sabe do que eu estou falando. E quando nós estamos na igreja, acompanhando aquela adoradora que solta aquele tom grave ou agudo, não sei, poderoso, a gente entra junto na adoração e a gente acha que está alcançando as mesmas notas que ela. Mas a gente sabe que se a adoradora parar de louvar e a gente continuar, meu Deus, vai ser um fiasco. É ou não é? Gente, isso acontece comigo várias vezes aqui na igreja. Eu me empolgo e eu acho que eu estou cantando igual a elas. E aí quando elas param de cantar e só sobra a minha voz, eu percebo, meu Deus, eu não canto tão bem assim. Tem um rapaz nas redes sociais, não sei o nome dele, mas ele faz dueto com você. Eu sigo ele, amo os vídeos dele. E ele faz você cantar junto com ele. Então ele pega o violão e ele fala assim: agora nós vamos cantar Gabriela Rocha. Eu vou começar e depois é você, hein? E ele canta e depois quem canta é a gente. E eu me vejo cantando. Um dia o Mateus chegou e eu fiquei pensando, meu Deus, que vergonha. Porque ele canta, eu não sei, ele canta de um jeito que quando você canta junto, parece que sua voz fica linda. Mas na verdade, eu não sei o que acontece. Na verdade eu sei. Ele levanta a tua autoestima e ele fala assim: vai, continua, você está cantando muito bem, você está louvando maravilhosamente bem. E por causa disso, eu tenho vontade de ficar vendo o vídeo atrás de vídeo dele, porque eu fico cantando, ele fica falando que eu canto bem, quando na verdade, meu Deus. Queridos,
Na verdade, isso foi apenas uma introdução engraçada para despertar em você algo que Deus tem falado comigo há algum tempo, há alguns meses. E eu pensei, quando eu tiver a oportunidade de pregar, de falar sobre isso com a igreja, eu vou falar. Eu quero te convidar a pensar em algo mais profundo do que cantar bem ou soltar a sua voz. Eu quero te chamar a entender o que significa um novo cântico. Todos estão aí? Eu quero te chamar a descobrir o que realmente significa entoar um novo cântico. Amém? Na Bíblia, o novo cântico não é apenas uma música inédita, uma melodia bonita. Vai muito além disso. Novo cântico na Bíblia é uma expressão de um novo tempo, de uma nova experiência com Deus. É o som da gratidão depois da libertação. É o louvor que nasce depois da vitória. É o cântico que brota quando nós passamos pelo vale. Um novo cântico representa transformação. Representa alguém que tem uma história com Deus. Alguém que viveu um lamento, mas hoje vive o louvor. É o cântico de quem foi restaurado, de quem provou a fidelidade do Senhor nas madrugadas escuras e agora carrega no peito um testemunho. Um novo cântico representa transformação, renovação, renascimento. É aquela adoração que flui de um coração que conheceu o choro, mas agora também conhece o Deus que enxuga as lágrimas. É a voz de alguém que vivenciou o silêncio do desespero, mas hoje canta sobre a bondade de Deus. E hoje, Deus quer despertar em nós esse novo cântico. E talvez você esteja aí pensando assim: certo, pastora, quando todas essas coisas boas acontecerem comigo, eu canto. Pode deixar. Quando eu ver transformação, quando eu ver renovação, restauração, mudança na minha história, eu solto a voz. Pode deixar. Mas, queridos, esse despertar de um novo cântico é para você. É para você que talvez esteja passando por um tempo difícil, por um tempo doloroso. É para você que talvez as suas forças estejam se esgotando e você esteja cansado de tanta luta. E é exatamente aí, nesse lugar de fragilidade, que o novo cântico vai brotar. Amém? Queridos, entendam, um novo cântico, ele não nasce somente em dias ensolarados, quando tudo está bem, quando as promessas finalmente acontecem. Não. Um novo cântico nasce no meio da dor, no deserto, no vale, na luta, na espera, na angústia, na falta, quando todos te abandonam. É aí que uma nova canção surge. É o som de um coração que diz: Senhor, ainda que eu não veja, eu confio. Senhor, ainda que doa, eu te adoro. Ainda que pareça silencioso demais, eu não vou parar de te louvar. Não importa quanto você chorou. Não importa nem o quanto tudo se calou ao seu redor. Porque o Deus que muda histórias vai colocar uma melodia hoje em você. Uma canção que o inferno não pode apagar. Você ouviu isso?
uma canção que o inferno inteiro não pode apagar. Foi isso que Deus tem me ministrado há meses, há semanas, porque é no meio das lágrimas que Deus costuma plantar a semente dos louvores mais profundos. Deus frequentemente escolhe lágrimas como um solo para fazer nascer os louvores mais intensos. E um dia, quando esse tempo difícil passar para você, e ele vai passar, você vai olhar para trás e vai perceber, foi ali, no vale, naquela luta, naquele escuro, naquele silêncio, que ele afinou a minha história. E é por isso que hoje eu canto. Amém? O que parecia o fim, agora é o início de um novo som. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de Davi. Vocês conhecem a história de Davi? Conhecem? Alguns conhecem Davi como o grande rei de Israel. O guerreiro vitorioso, o homem de estratégia, de liderança. Outros conhecem Davi, se lembram de Davi como o pastor de ovelhas. Aquele cara simples, anônimo, mas que teve a coragem de enfrentar o gigante Golias com apenas umas pedrinhas e uma funda. Muitos conhecem Davi como o homem segundo o coração de Deus. Um título que desperta admiração, é ou não é? E ao mesmo tempo desperta curiosidade. Como alguém tão humano, como alguém tão falho pode carregar um rótulo desse divino? Mas hoje eu quero te convidar a olhar para Davi não como um guerreiro, não como um pastor de ovelhas, nem como um homem segundo o coração de Deus. Hoje eu quero te convidar a olhar para um outro lado de Davi. Davi, o homem dos cânticos. Davi, o adorador. Queridos, Davi não era perfeito. Ele teve quedas gravíssimas. Quem conhece a história sabe. Ele foi adúltero. Ele enganou. Ele foi responsável por uma morte. Ele experimentou o peso da culpa, o silêncio de Deus, a dor do arrependimento, as consequências das suas escolhas. Mas entre todos os seus erros e acertos, Davi nunca deixou de adorar. Ele não escondia suas fraquezas. Ele transformava as suas fraquezas em oração. Ele transformava tudo que ele passava em súplica, em cântico, em um novo cântico. A história de Davi não era marcada só por vitórias. Ele passou, gente, por muitas coisas difíceis. E ele escreveu a maior parte dos salmos. Sabe a sua Bíblia? Tem lá o livro de Salmos. Ele escreveu muitos salmos. E nestes salmos nós vemos Davi chorando, celebrando, nós vemos Davi confessando, fugindo, esperando, se rendendo. E tudo isso que ele passava, tudo isso que ele suportava, virava adoração. E entre todos os seus salmos, que eu poderia citar aqui nesse culto hoje, há um que define perfeitamente a ideia de um cântico novo. E agora sim eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 40, do verso 1 ao 3. Esse salmo não é apenas uma música, mas é uma resposta de alguém que foi restaurado por Deus. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Queridos, até aí, a maioria dos salmos escritos por Davi traz logo no seu início títulos que indicam um momento histórico que foi composto aquele salmo, ok? Vocês estão aí? Então, por exemplo, no Salmo 3, onde ele escreve esse salmo quando ele fugia do seu filho Absalão. Então, se você abrir lá no Salmo 3, você vai ver que o título, enfim, vai estar explicando ali o momento histórico que Davi escreve aquele salmo. Por exemplo, no Salmo 18, ele canta a Deus porque Deus o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Só que o Salmo 40, esse salmo que eu pedi para você abrir e ler, ele não apresenta, nenhum tipo de identificação. Você leu aí? Algum tipo de identificação? Não. Ele não mostra. Mas se você começa a ler o capítulo, você vai perceber que o conteúdo espiritual e emocional do texto nos dá pistas claras de que fase Davi estava vivendo. Em qual fase ele estava que provavelmente esse salmo foi escrito. Tudo bem? Então, embora o episódio que ele vivia, a estação que ele estava, não seja mencionada, a linguagem que ele usa nesse salmo é carregada de angústia e esperança. Parece que ele estava passando por um momento difícil, por um tempo de espera, por um sofrimento profundo, mas por um clamor também de livramento. Então, palavras como poço de perdição, atoleiro de lama, apontam para um estado de crise, ok? Você leu aí comigo? Talvez uma crise física, não sei, emocional, espiritual, mas de uma coisa é certa, Deus o resgatou. E a resposta de Davi a esse resgate não foi apenas gratidão, mas adoração. Um novo cântico nasceu da dor superada e da graça recebida. Um novo cântico de Davi nasceu da dor que ele superou e da graça que ele recebeu. Mas e quanto a nós, hein, igreja? Como entoar um cântico em tempos de crise, em tempos de batalha, de silêncio, de trevas, de circunstâncias adversas? Quando na verdade muitos de nós em momentos de dificuldade murmuramos, praguejamos, é ou não é? Reclamamos, resmungamos, lamentamos, xingamos. Deus está falando, né? Como extrair um novo cântico? Se a nossa natureza, quando não dá nada certo, a gente já quase, espero que você não faça isso, solta aquela palavra que não devia. Esse salmo e o próprio Davi vai nos ensinar. A primeira coisa que você precisa lembrar ou até aprender é que um novo cântico começa quando aprendemos a esperar. Vocês estão aí? O versículo de abertura desse Salmo 40, ele é claro, ele é poderoso. Esperei com paciência
paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Então, antes de qualquer cântico novo surgir, Davi precisou esperar. E não foi uma espera impaciente, uma espera ansiosa, foi uma espera com paciência, uma espera que exigia fé, que exigia resistência, confiança, coragem, uma fé profunda em Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia o contrário. Paciência, amados, na verdade, é o solo aonde um novo cântico começa. Mas é tão difícil esperar, porque no meio do nosso processo de espera, sai de tudo da nossa boca, menos um novo cântico. Só que Davi, no meio da dor, não deixou de clamar, não deixou de adorar. Ele escolheu esperar com esperança, porque ele sabia que o Deus que promete, cumpre. O Deus que começa a boa obra é fiel e justo para terminar. Ele escolheu esperar, e no tempo certo, o Senhor ouviu o seu clamor. Às vezes, a gente quer cantar a vitória sem ter aprendido a esperar. É ou não é? Mas Davi nos ensina que antes de clamar, antes de adorar, nós temos que esperar. Nós queremos um novo cântico sem ter passado pelo tempo do silêncio. Nós queremos um novo cântico sem ter passado pelas noites sem respostas. Queremos um novo cântico sem ter aprendido a adorá-lo, mesmo sem entender nada. Mas é nesse tempo, o tempo da caverna, o tempo do esconderijo, na lágrima secreta, o tempo onde ninguém vê, que Deus está preparando e ensinando um coração verdadeiro a cantar. Davi sabia o que era viver o silêncio de Deus. Ele passou, gente, vocês sabem, anos fugindo. Ele foi injustiçado, ele foi perseguido, escondido em cavernas. Ele ficou esperando o tempo das promessas que ele tinha sobre a vida dele se cumprir, e elas pareciam distantes demais. Mas é exatamente nesse cenário que ele aprende o valor da paciência. E hoje, vamos ser sinceros, quantas pessoas têm vivido sem paciência? Basta observar no nosso redor. As pessoas estão impacientes nas filas, no trânsito, em casa, no trabalho, aqui no culto. Você pensa que a gente não vê se é assim, ó, com a perninha? Mas essa atitude revela algo muito mais profundo do que você possa imaginar, porque a Bíblia nos ensina em Gálatas 5:22 que a paciência é uma virtude do fruto do Espírito. Ou seja, uma vida cheia do Espírito naturalmente é paciente. Então, se você está impaciente, está faltando Espírito aí dentro de você. Quando a impaciência domina o coração, isso mostra que algo precisa ser tratado em nós. A impaciência é um alerta para nós. Está faltando o Espírito Santo de Deus nessa área. A paciência é mais do que uma virtude humana, mas é a marca de alguém que caminha com o Espírito. É a evidência que nós estamos aprendendo a confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. E é justamente nesse tempo, amados, tempos de silêncio, de espera, de lágrima escondida, que Deus está preparando
preparando para nós um novo cântico. Um novo cântico começa a nascer quando a alma sabe esperar. Quando os olhos decidem e escolhem confiar. Quando o coração diz: eu não vejo nada, mas eu creio. Ainda que eu não ouço, eu espero. Ainda que eu não veja, eu permaneço. Só canta um cântico novo quem aprendeu a esperar com paciência. Só canta um cântico novo quem aprendeu a resistir firme nos dias em que estava tudo de cabeça para baixo. Só canta um cântico novo quem foi fiel e paciente, mesmo quando os céus estavam em silêncio. E Deus vai extrair de nós esse cântico hoje, porque o Espírito Santo dele vai ser derramado, e essa virtude, a paciência vai vir sobre você. Você vai ser cheio do Espírito, e você vai aprender a esperar. Porque Deus vai fazer, não sei o que na sua história, mas Ele é Deus e Ele não mente. Ele é poderoso, Ele conhece você, Ele sabe o que você passa, a sua história. Em segundo lugar aqui, um novo cântico nasce no processo da transformação. Deixa eu te explicar esse ponto. Davi continua o texto, pode até deixar se quiser aqui, Rivanildo, por favor. Ele continua o texto falando como? Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Queridos, aqui nós vemos algo profundo. Um cântico novo não nasce em cima de um palco, não. Um cântico novo não nasce em momentos felizes, nasce no meio da lama. Ele brota quando Deus nos encontra no fundo do poço, na angústia, na crise, no caos. E aí sim Ele nos conduz para um processo de restauração. E é importante entender isso, porque há um processo entre o poço e o cântico. Deus não apenas tira Davi da lama, mas Ele firma os pés dele na rocha. Ele alinha os seus passos. Ou seja, queridos, o novo cântico não é apenas sobre ser liberto. É sobre ser transformado, reposicionado e reconstruído por Deus. Vocês estão aí, tá tudo bem? Não estou vendo um amém. Tá entrando aí pelo menos a palavra? Tá. E essa rocha, pelo qual nós somos firmados, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é a rocha firme e inabalável. Quando tudo ao nosso redor parece afundar, quando as nossas emoções estão desordenadas, quando a alma parece que se sente presa num atoleiro de dúvida, na culpa, no desânimo, Jesus, Ele é o único lugar, o lugar mais seguro que nós podemos colocar os nossos pés. Ele é a rocha. Ele é a rocha firme, onde nós construímos a nossa fé, onde nós apoiamos tudo que balança. A lama representa o pecado, o medo, o caos. Mas é na rocha que nós encontramos direção, nós encontramos cura e estabilidade. Quando Deus coloca os nossos pés sobre a rocha, Ele está nos plantando em Cristo. E se você ler o livro de Salmos, é tão interessante que você vai identificar que Davi já experimentava da firmeza dessa rocha, mesmo antes de saber quem era Jesus. Jesus não tinha ainda chegado.
Davi chamava o Senhor de sua rocha, salvação, fortaleza, refúgio, e ele fazia isso por diversas vezes. Salmo 62:6, somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. E ainda lá no Salmo 18:2 ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Davi não conhecia o nome de Jesus, mas conhecia o caráter e a fidelidade de Deus, do sustento de Deus. Ele não conhecia o Jesus em carne, mas conhecia o Deus que sustenta e que guia os seus passos para que você não caia. O mesmo Deus que Davi chama de rocha é aquele que mais tarde se revelaria como Cristo. Jesus é a pedra angular e Davi foi sustentado por ele, e nós também somos. Você conhece a Cristo, não conhece? Senão você não estaria aqui. Então deixa Ele tirar você desse lugar de lama, de dor, e firmar os seus pés sobre a rocha. Permita ser moldado por Ele. Creia que nesse processo que você está vivendo, que parece que não sai um cântico novo daí, Ele está te segurando, Ele está te fortalecendo. Permaneça firme, meu irmão. O processo é doloroso, mas não é em vão. Entre a lama e um novo cântico, há mãos que te sustentam, há uma rocha que não se abala, há um Deus que não te abandona. Jesus é a rocha que firma, que cura, que transforma. E quando esse processo terminar na tua vida, e ele vai terminar em nome de Jesus, a sua história será marcada por um novo cântico. Não nascido de momentos fáceis, mas gerado num lugar onde a graça te encontrou e onde a fidelidade de Deus te levantou. Amém? Terceiro, quando o novo cântico ele vem, ele se torna um testemunho. Ou seja, tudo que você passou ou vem passando se torna um propósito. Quando Deus coloca um novo cântico nos nossos lábios, não é apenas um alívio para nós, uma alegria para nós. Há um propósito ainda maior: alcançar outras vidas. Porque se você continuar aqui, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, testemunho, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Isso significa que aquilo que Deus faz em você, para você, não termina em você. Outras pessoas vão ver o teu testemunho e vão ser alcançadas por esse testemunho. O processo que você atravessou ou está atravessando, a dor que você enfrentou ou ainda enfrenta, a lama da qual você foi tirado ou ainda está, tudo isso faz parte da sua história, que será usada por Deus para alcançar outras vidas. Seu cântico novo, seu cântico novo vai se transformar em testemunho. Amém? E esse testemunho, essa tua história, comunica mais do que palavras. O seu testemunho prega. Essa tua história, essa fidelidade de Deus para com a tua vida, revela que há esperança para quem está na lama. Porque se Deus te tirou de lá e te deu um novo cântico, Ele vai fazer isso com aquela vida também. Esse novo cântico desperta fé nas pessoas. Gente, desculpa, mas o mundo está cansado. Eu não aguento mais de performance religiosa. Eu quero ver testemunho vivo. Eu quero ver pessoas que cantam com cicatriz no peito. Já ficou chato demais essas performances.
quando você canta depois da dor, você não canta apenas para você, mas você prega para os outros, a cura nos outros, você inspira outros, você evangeliza outros. A sua adoração passa a carregar um peso de autoridade de quem venceu, de quem foi sustentado e de quem viu a mão de Deus no vale. No vale. Então não despreze o processo. O novo cântico que está sendo gerado em você é uma semente, como nós já falamos aqui. Deus vai usar o que você viveu para que os outros vejam e temam e confiem nele. Amém? Talvez a sua condição hoje não seja das melhores. Um lamaçal, pastora. Marcada por dor, por sofrimento, por lutas. Mas creia, Deus vai firmar você. Ele não vai deixar você se afundar. Por favor, não acredite mais nas mentiras. Ele não vai deixar você afundar. O tempo do cântico vai chegar. E tudo que hoje parece confusão, angústia, vai ser transformado em testemunho. O que faz você chorar hoje vai ser melodia do novo cântico que vai sair dos teus lábios. Deus vai colocar um novo cântico em você. Deus vai colocar um novo cântico em nós. Mesmo que seja ainda com a voz trêmula, com o coração naquele processo de cura. Mas, querido, não espere estar perfeito. Não espere entender tudo. Apenas cante. Apenas louve. Porque o seu cântico, amados, ele carrega marcas de um Deus que sustenta, de um Deus que restaura, de um Deus que transforma. E quando outros ouvirem o teu cântico, vão ver a fidelidade de Deus estampada na sua vida. O seu cântico é mais do que uma vitória. É a prova viva de que Deus ainda tira da lama, firma na rocha e dá um novo começo. Ele tira da lama, ele firma na rocha e dá um novo começo. Davi, amém. Davi, ele entendeu que a sua história com Deus seria um sinal para que todos crescem. O louvor que nasce da dor, ele tem poder para curar, para inspirar, para atrair outras pessoas. Como Davi, você pode cantar não porque está tudo resolvido, mas porque Deus continua sendo fiel com você. Querido, eu não sei qual que é o teu vale, eu não sei qual que é a tua noite escura, eu não sei qual é o poço que você está, o que está te prendendo, mas uma coisa eu sei, Deus escreve história através de pessoas quebradas. Deus, ele tira da lama, ele firma os pés sobre a rocha e coloca um novo cântico naqueles que sabem confiar nele. E hoje, o céu está procurando adoradores que cantem, mesmo com lágrimas nos olhos. Que adorem, mesmo sofrendo por dentro. Pessoas que não entoam músicas, mas liberam testemunhos sonoros. Canções que foram geradas em dor, nascidas no processo de cura. E esse é um novo cântico que Deus quer gerar em você. Você é o cenário perfeito para que isso aconteça. Apenas se abra. E se você me permite,
já partindo aqui para o fim, eu quero declarar algo sobre a sua vida. O tempo do silêncio está sendo rompido. O céu está abrindo uma nova estação para a sua vida. O Senhor está afinando a sua alma para uma nova canção. Recebe aí. O que era choro será louvor. O que era dor será testemunho. O que era lama vai ser altar. E quando você cantar, não vai ser só você adorando. Será o céu inteiro se manifestando no meio da tua vida. Porque o seu canto será um chamado, será um testemunho para que muitos voltem a crer. Então cante. Cante. Mesmo trêmulo, mesmo quebrado, mesmo ainda no processo, cante. Porque está sendo gerado aí. Cante porque o Espírito Santo está nesse lugar. Cante porque Deus é fiel. E muitos ouvirão e verão e confiarão no Senhor. Esse é o som da transformação. Esse é o som da graça. Esse é o som de um novo cântico. E para encerrar, eu quero te lembrar das palavras de Jesus para a mulher samaritana. Mas a hora vem. A hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Que Ele encontre em você um verdadeiro adorador. Que Ele encontre em você aquele que adora independente do estado. Independente da circunstância, que neste culto Ele te encontre, que os céus se unam à terra e que esse novo cântico saia dos teus lábios. E vai sair. E hoje, em nome de Jesus, vai sair um novo cântico dos teus lábios. E você vai ser transformado, cheio do Espírito. E muitos vão testemunhar a fidelidade de Deus para com a tua vida. Fique em pé no seu lugar. Queridos, há alguns meses atrás, o Senhor me deu uma visão sobre essa igreja. E alguns conhecem a nossa história. Quando nós viemos para cá, antes de nós virmos de São Paulo para Fortaleza, Deus me deu uma visão de muitas palmeiras. E depois de alguns meses aqui estávamos nós, na cidade das palmeiras. E alguns meses atrás, Deus me deu uma visão sobre essa igreja. E a forma como Ele falou comigo foi muito parecida com a forma daquele dia que eu vi as palmeiras, ok? Só para que vocês entendam. E nesse dia que Deus me deu uma visão sobre esta igreja, a igreja Seja Casa, eu vi um som. Era um som alto. Era um som poderoso. Era um som forte, vivo, cheio de unção, que ecoava para fora dessas paredes e atraía aqueles que estavam distantes. Era como se esse som tocasse os corações que estavam do lado de fora, chamando, despertando, curando. E essa visão que Deus me deu há alguns meses já, ela continua queimando dentro de mim. A cada culto, a cada momento que eu oro por esse lugar, a cada momento que nós estamos orando pela vida de vocês, Deus vai fazer nascer um novo cântico deste lugar. E não será apenas música,
será um som de cura, de libertação, um som de testemunho de vidas sendo transformadas. Porque no lugar da dor, da nossa dor, porque no lugar das noites mal dormidas, das inquietações da alma, do poço, da lama, onde muitos de nós estivemos, um novo som vai brotar. E esse novo cântico vai atrair pessoas, vai romper cadeias, vai quebrar o silêncio, vai incendiar os corações e mostrar que aqui habita a presença de Deus. Prepare-se, igreja, porque um novo som está nascendo. Está nascendo. E ele vem do céu. E ele vem do céu. Mas vai fluir da tua boca. Mas vai fluir da tua boca, da sua dor, da sua fé. Um novo som vai sair desse lugar. Ele vai sair desse lugar. E sabe como que ele vai ser? Irresistível. Irresistível. E é por isso que muitos vão vir. Porque ele vai ser irresistível. Irresistível. Talvez você não creia, mas eu creio. Eu creio. E eu sei que alguns creem comigo. Cadeias vão quebrar, barreiras vão romper, e muitos vão se achegar. E esse som será irresistível, irresistível. É a glória dele, é a glória dele. Vai ser irresistível. Então vem, Senhor, não nos contentamos com pouco, queremos o muito, e o Senhor tem mais para derramar sobre nós. O Senhor pode vir manifestar a tua glória. Levanta suas mãos, fecha os seus olhos. Ele está aqui. Para de ser impaciente. Deixa o Espírito te visitar. Deixa que você seja marcado. Vem com esse som irresistível. Irresistível. A tua dor vai virar testemunho. O teu choro e a tua lágrima vai virar canção. E vai ser irresistível. Eu quero te pedir uma coisa. O Pai procura pelos adoradores, pelos verdadeiros adoradores. Então que o seu som para Ele seja irresistível, irresistível, irresistível. Ah, Pai, abre os céus. Escuta o nosso louvor, porque daqui vai sair um som que vai ser irresistível para o Senhor. E o Senhor vai nos marcar. Feche os teus olhos, igreja. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixa Ele te visitar. Deixa você se permita sentir aquilo que você não sente faz tempo. Você virou uma pedra de gelo. Deus vem ser irresistível para esses que estão com o coração duro, marcados pela dor, mas que sai um grito e um novo som. Você perguntar para mim assim, pastora, qual que é o teu sonho para a igreja seja casa hoje? Óbvio que ela pague as contas, para tudo dar certo, que ela se mantenha aberta. Mas sabe qual que é o meu sonho? Não é ver uma igreja abarrotada, mas é ver vocês cheios da presença de Deus. É a gente aqui adorando sem ter pressa para acabar. É a gente aqui sem se preocupar com performance, com
que vão achar de mim, pouco importa. Eu quero produzir para Ele um som irresistível. Então, se você puder, talvez você não faça isso faz tempo, adora Ele. Que um novo cântico brote de dentro de você. Pastor, eu não tenho força. É tanta dor. É no meio da dor que brota as melhores canções, as mais sinceras, aquelas que são irresistíveis ao Pai. Então nós vamos adorar. Vocês vão adorar. E esse som vai se tornar irresistível. Vamos adorar, igreja.